o tempo todo. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque a mão no seu coração. Agradeça a Deus por esse privilégio de estarmos aqui nessa noite. Que o Espírito Santo possa ter total liberdade para falar aos nossos corações, para ministrar em nossas vidas neste tempo. Que seja um tempo precioso. Que o mover do Espírito esteja tendo total liberdade em nossas vidas, em nossos corações, no coração daqueles que nos assistem nessa hora. Querido e amado Espírito Santo, nós somos gratos de todo o nosso coração pela sua doce presença, pelos louvores ministrados nesse ambiente, por entender, Senhor, que o Senhor se faz presente aqui. Cremos que há um mover do Senhor, há uma percepção no nosso espírito, e a tua palavra diz que o teu espírito testifica no nosso espírito, que somos filhos. E na condição de filhos, ó Deus, nós queremos agradecer ao Pai pela bondade, pela manifestação do Senhor em nossas vidas e pelo privilégio de estarmos aqui. Fala conosco, Senhor, neste tempo, através da tua palavra, que essa palavra se torne rema aos nossos corações, gere vida no espírito. Assim nós queremos, assim nós desejamos, assim nós ansiamos nessa hora. Fala conosco, é minha oração, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém? Você pode assentar. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 2, verso 1. Eu queria compartilhar com os irmãos nessa hora um pouco sobre... Nós recém passamos o Natal, né? Dia 25, e não tivemos nosso culto de Natal, então hoje é o nosso dia onde nós vamos falar um pouco sobre essa expressão para as nossas vidas, essa oportunidade, esse privilégio que é o nascimento de Jesus. Mateus 2, 1 diz assim, quem achou diz amém? Amém. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias de Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Isaías 9, do 6 ao 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Nós vemos ali no livro de Mateus que depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. E você vai ver que o texto vai dizer que eles ofereceram dádivas, presentes para o casal que estava naquele momento celebrando a vida, porque havia nascido, quem havia nascido? Jesus. O Salvador. O título dessa mensagem é O Presente. Diga para a pessoa que está do seu lado, você já recebeu o presente? Yes? Sim. Queridos, hoje eu quero a atenção de vocês, porque o dia foi tenso. O dia foi intenso, né? Hoje foi um dia bastante produtivo, gastamos bastante energia, mas foi um tempo de muita comunhão, um tempo precioso, eu creio. Também gerou um desgaste físico, né? O pessoal está um pouco mais cansado e tal, uns foram para casa dormir, outros não tiveram essa oportunidade, vieram direto para a igreja. Então eu gostaria de bastante da sua atenção. Gaste um tempinho prestando atenção para nós podermos avançar nesse projeto, né? Para que possamos entender de Deus o que Ele tem para nós com esse texto. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, e entre elas, qual foi o melhor presente que você já ganhou?
Podemos responder? Qual foi, Silvia Julinha, qual foi o melhor presente que você já ganhou, Rafa? Difícil. Vanessa, pensa aí. Silvia, pensa aí. Senhor José Luiz de Paula, pensa aí. Dona Bernadette, qual foi o melhor? Pensa aí. Amanda, pensa. Juninho, pensa. Dona Vairna, pensa. Pastora, pensa. Qual foi o melhor presente que você já ganhou, pastor André? Queridos, nós precisamos avaliar qual foi o melhor presente que nós já ganhamos em toda a nossa história de vida. Você já parou para pensar? Nunca parou? Eu olho para a palavra de Deus e quando começo a entender um pouco mais sobre isso, percebo que o maior presente que eu recebi foi Jesus. Vamos pensar um pouco sobre o presente. Qual é o significado do presente, queridos? É um comportamento universal existente desde os primórdios da humanidade. Oferecemos presentes porque nos deixam felizes, mas também pelas tradições e cultura. Né? Há uma cultura de dar presente. Em síntese, dar um presente representa uma verdadeira mensagem com muitas nuances. É o prazer de demonstrar afeto, respeito, nossa atenção, nossa admiração, lembrança, dedicação, empatia e amor às pessoas. Quando pensamos que tem uma conotação tão abrangente o presente, e olhamos para a palavra de Deus e vemos que um menino nos nasceu, um filho foi nos dado, nós não tínhamos muita opção, a não ser receber a ira de Deus. Porque nós estamos destituídos da glória de Deus. Não é isso? Mas o Senhor aprove nos dar a oportunidade e o privilégio de nos achegarmos a Ele. Entregando Jesus para aqueles que o querem, que o aceitam, que o recebem com alegria. E, queridos, eu começo a pensar sobre esse presente, eu fico maravilhado. Só que eu fico pensando sobre a nossa resposta àquele que nos deu o presente. Porque nós, vivenciamos aí, de repente, um amigo oculto, um amigo secreto, e dentro da cultura as pessoas presenteiam um ao outro. E qual é a resposta que você dá quando você recebe esse presente, olhando nessa ótica? Você fica feliz? Você fica meio cabisbaixo? Foi um negócio que você esperava, de repente foi uma coisa que você não esperava, decepcionou, Então nós reagimos mediante as circunstâncias, nós vamos tendo reações a isso. Quando você começa a entender sobre o presente que Deus te deu, quando você começa a entrar nessa dimensão do que realmente representa isso, qual tem sido a sua reação para com esse presente? O texto vai falar, queridos, que Jesus nasceu na Judéia, Belém da Judéia. Belém tem uma conotação, é uma cidadezinha pequena, 10 quilômetros de Jerusalém, na antiguidade foi chamada Efrata, Casa do Pão. Casa do Pão, aonde há mantimento. Na história de Israel, Belém também é conhecida como a cidade de Davi. Tem uma conotação forte para o judeu. Tal como a expressão que o profeta Miqueias diz: Tu Efrata, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2 fala sobre Efrata, sobre Belém, e que dali sairia aquele que seria o rei, que estaria reinando. Jesus nasceu. Os estudiosos, há uma controvérsia com relação a ser uma manjedoura, um paiol, conforme
é enfeitado nos... hoje nós temos aí uma visão. Alguns estudiosos dizem que era tipo uma gruta, onde havia, podia até ter os animais, era como um curral, mas diferente do que nós visualizamos hoje. E Jesus nasceu naquele ambiente, um ambiente não tão favorável, não tão esperado. Era o rei, o Criador, liberou seu filho, entregou seu filho para nós, para ser o nosso rei, para ser aquele que veio trazer um divisor de água na nossa história. Eu, quando começo a pensar sobre o Evangelho, a gente tem antes de Cristo e depois de Cristo. Então, há um divisor de águas. E você tem uma história antes de Cristo e uma história depois de Cristo. Amém? Então, quando você entende que você hoje é em Cristo, não é depois de Cristo, mas no sentido de estar em Cristo, o presente entrou na sua vida, você recebeu esse presente. O Senhor te deu esse presente. Ele entregou seu Filho Jesus Cristo para você e para mim. Agora eu começo a pensar, nós estamos fechando o ano. Hoje nós falamos ali que o nosso número, em termos de batismo, foi um número muito expressivo. Mas não vamos abrir, Então eu fiquei pensando sobre esse presente que Deus me deu. De repente eu não desembrulhei ele, estou guardando, ele está guardadinho aqui. Não estou revelando ele para ninguém. Quando nós recebemos o presente, nós abrimos com alegria e fazemos o que para as pessoas? O que nós fazemos? Mostramos com animação, com alegria, com entusiasmo. Não é isso? De repente nós recebemos Jesus, que é o presente, que vem marcar a nossa história, que é o divisor de águas da nossa história, e nós não desembrulhamos. Está lá. Não conto para ninguém. Estou vivendo Jesus na minha vida, na minha história, mas é um marco que aconteceu na minha história, mas eu estou guardando para mim. Será que é isso que o Senhor designou cada um de nós? Foi para isso que Deus me chamou? Foi para isso que Deus te salvou? Foi não? Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Foi? Como você tem respondido àquele que te presenteou? Qual tem sido a sua resposta para ele? Hein, Isa? Qual foi a sua resposta? Ela riu. Com alegria. Queridos, nós precisamos entender. Nós precisamos despertar. Nós precisamos sair do anonimato. Nós precisamos começar a dar respostas para Deus, relacionado ao propósito dele para as nossas vidas. Efésios vai falar que o Senhor designou Jesus para convergir todas as coisas, céus e terra. Amém? Para convergir, para reunir todas as coisas em Jesus. Entre elas está eu e você. Há um propósito, queridos, de nós vivenciarmos o Evangelho, não somente nos reunirmos aqui. É bonito, é gostoso, É gostoso, os amados irmãos aqui. Nos reunimos ali, comemos um churrasco, Demos risada, o pessoal mergulhou, jogaram alguém na água e aquela coisa toda, quase, alguém meio que ficou quase, sofrendo um pouco lá por causa da... É bom demais, não é?
Só que, gente, tem muito mais gente aí que está precisando deste amor do Senhor, aquilo que Deus tem ministrado na nossa vida. Este amor, esse cuidado, essa preocupação com as pessoas. Ele quer ver de nós esse comprometimento, essa abrangência. Precisamos estar sendo mais abrangentes nessa relação com Deus. Efésios 2:8 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus, é um presente de Deus. A salvação para a minha vida e para você, para mim e para você, é um presente. Você está salvo, você é uma pessoa salva. Aleluia! Então a palavra de Deus diz que eu e você somos salvos. O sono está pegando. Tem que levantar e dar um glória, aleluia. Né? Estamos realmente vivendo algo novo. Estamos vivendo algo novo, aí ó. Aí, aleluia! Viu? Ela já entendeu o propósito. Ela já entendeu. O reino dos céus é dos pequeninos, ó, tá vendo? Olha lá, tá aplaudindo. Né? Deus é maravilhoso. O amor dele enche os nossos corações e nós somos salvos. Para um propósito, conforme nós falamos esses dias. O Espírito de Deus vem nos dar oportunidade, né? E agora nós temos um propósito: ser ganhadores de alma, ser anunciadores. Então, comemorar o Natal, comemorar o nascimento de Cristo é um marco na nossa vida, né? Eu mandei uns posts para muitas pessoas, mais de 400 posts acho que foi. E uma pessoa me respondeu: obrigado por lembrar de nós, mas nós não comemoramos o Natal. Eu não respondi para ela. Eu comemoro. Eu sei quem Jesus é. Nasceu em dezembro? Nasceu em dezembro. Mas para mim não faz diferença. O importante é que ele nasceu. Que ele me deu a oportunidade de conhecê-lo, de me render diante dele e de segui-lo. Não é isso? A data para nós faz diferença? Não faz diferença. O que faz diferença é o impacto que ele marcou a minha história, a minha vida, a tua vida. Esse é o diferencial. Então nós muitas vezes ficamos perdendo tempo com datas. Mas foi isso ou foi aquilo. Não, queridos. O importante é o que Jesus fez. Né? A oportunidade que ele nos deu, que ele nos concedeu. E olharmos para ele e prosseguirmos para o alvo. Seguirmos para o alvo. Né? Entendendo que ele é o nosso objetivo. Né? Quando a palavra diz pecado, harmatia, desviar do alvo, estar realmente perdido, sem o propósito, quer dizer, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu estando nele, eu estou no propósito. E eu vou para o alvo. Eu estou no alvo. Então, quando eu estou em pecado, eu estou desviado do caminho. Estou longe do caminho, do propósito, do alvo. E quando eu estou nele, eu estou com os olhos fitos em Jesus, conforme diz a palavra. Olhando para ele, autor e consumador da nossa fé. Então eu estou entendendo que ele me resgatou para algo. Não para ficar cruzado os braços, olhando para o céu. Não, queridos, ele tem um propósito para as nossas vidas. Ele quer que nós possamos adorá-lo. Veja, queridos, quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que os magos vieram adorar a Jesus. Não é isso? Eu queria ler alguma coisa aqui. Deixa eu só achar. Um panorama sobre os magos aqui. Explicar sobre eles é um pouco complexo, né? Mas quando Jesus nasceu em Belém, vieram sábios do Oriente, algumas versões, para lhes render homenagem. Habitualmente se fala desses homens como magos, né? Termo muito difícil de traduzir. Heródoto, que foi um historiador do século V, ele cita com algo relacionado aos magos, uma relação deles com a tribo dos medos,
chamado os magos. Os medos formavam parte do império da Pérsia. Em um determinado momento da história, tentando derrotar os persas e dirigir eles um destino do império, mas não lograram êxito nessa façanha, partiram então para os magos deixar de ter a ambição política e de se converter a uma tribo meio que sacerdotal. Foram na Pérsia quase exatamente o que os levitas são em Israel. E o que me chama a atenção, queridos, é que eles chegaram a ser professores, instrutores dos reis da Pérsia, esses magos. Na Pérsia não podia oferecer um sacrifício se esses magos não estivessem presentes. Então eles marcaram um papel, eles tinham um papel muito importante no reino da Pérsia. Entre esses magos, então eles se tornaram homens versáteis na filosofia, na medicina e na ciência. Eram experientes na interpretação de sonhos. Posteriormente, a palavra mago adquiriu um significado, uma conotação pejorativa, né? Que se tornou ali como se adivinhos, bruxos, enganadores, mais tarde. Mas quando nós percebemos que esses magos, que está descrito ali, vão reverenciar Jesus, eles estão indo através da estrela, né? Eles estão porque eles são filósofos, são pessoas que estão tendo um conhecimento e tal. E o propósito que eles foram foi adorar a Jesus, reverenciar o rei que estava nascendo. E o texto diz que eles vão até uma manjedoura, até um ambiente, não uma manjedoura, mas até um ambiente onde Jesus havia nascido. E ali se dobram, entendendo que ali estava nascendo um rei. Não estava num palácio, não estava num ambiente de rei, mas estava nascendo alguém que estava marcando a história. Queridos, não importa o ambiente que Jesus nasceu, importa que ele nasceu. Que a partir do nascimento dele, a história foi mudada. E quando Jesus nasce dentro do nosso coração, a nossa história é mudada. Eu não posso ter entendido que Jesus veio e me deu a oportunidade de ter uma vida diferente e eu não viver essa vida diferente. Continuar vivendo a mesma vida. Então, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E a minha vida é mudada. Porque onde havia trevas, Ele traz luz. Então, o impacto que tem no mundo espiritual, na nossa história, é muito grande. Então, Jesus me dá o privilégio de eu viver nele, ter uma vida transformada nele, uma mente diferente, uma forma de falar diferente. Eu não posso conviver com o passado, dizendo que o passado está me dominando. Porque as coisas velhas eis que tudo se fez. Então eu preciso viver essa essência. Eu preciso viver essa essência todos os dias. Eu não posso deixar as acusações do inimigo. Eu não posso deixar o passado me acusar. Porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Não tem mais. O diabo não tem mais vez. Porque Jesus entrou. Ele pagou o preço. Ele me deu agora a oportunidade de viver algo novo. Eu preciso entender isso. E eu preciso entender que eu preciso reverenciá-lo. Eu preciso adorá-lo. E voltando ao que nós falamos já há alguns dias, sobre adoração. O que é adoração? Obedecer. E nós temos obedecido. Se você tem obedecido, você tem adorado. Se você está obedecendo, você está adorando. É uma vida de trilhar os passos, seguir. Você não para, você não é... Veja só, a vida cristã não é estática, né? Ela tem que ser algo que gere uma proatividade nas nossas vidas. Ser proativo. Você é uma pessoa que está realmente sendo proativo. Jesus veio, entrou no seu coração e você está respondendo a Ele. Está respondendo com a sua obediência. Está respondendo com essa obediência se tornando em adoração. Está vendo pessoas sofrendo e você vai lá e fala de Jesus para ela.
Você vê alguém sofrendo, você vai lá e fala de Jesus para ela. Ah, mas ela não respondeu. Você está fazendo a tua parte. Ah, mas eu estou insistindo. Bom, se você está insistindo, já foi a 5ª pessoa que foi falar de Jesus para aquela pessoa. E ela não respondeu, segue o barco. Vai e fala para outra. Continua orando por ela, mas prossiga para o alvo. Não pare, não trave, porque muitas vezes nós falamos para as pessoas, estamos, investindo ali um tempo com aquela pessoa e aquela pessoa não quer nada, mas já 10 pessoas passaram ali falando de Jesus para ela. Vamos falar para outra pessoa. De repente a pessoa do lado nunca ouviu falar de Jesus, você passou por ela e não falou de Jesus. Vamos falar de Jesus. Vamos levar o presente para ela. Vamos apresentar o presente que você ganhou. Vamos abrir o presente com alegria, realmente determinado para que Jesus possa ter liberdade de agir e fazer coisas grandes. Amém? Coisas grandes, porque esse é o propósito, amados. Esse é o propósito. Quando Mateus escreve o livro, ele escreve o livro voltado para o judeu. Então, quando nós pegamos o livro de Mateus, nós vamos ver uma linha, uma defesa dele, muito voltada para a questão do judeu. Isso é importante, você ter isso no teu coração, quando você for ler. E lá no início, nós pegamos a genealogia do livro, de Mateus. E a genealogia descrita no livro é a razão do interesse da ascendência familiar, que para que o judeu se identificasse como um judeu puro, ele tinha que saber toda a ascendência dele. Da onde veio, da onde surgiu, qual que é a linhagem familiar dele, para saber se era judeu puro ou não. Senão não tinha direito a ser chamado judeu. Por isso a descrição dos 14 genealogias, depois mais 14 genealogias, mais 14 genealogias, até chegar em Jesus. Então, só para vocês entenderem um pouco do pano de fundo dessa questão da genealogia que existe no livro de Mateus. E como ele foi um livro voltado para o judeu, ele traz bastante essa corrente judaísmo judaica ali, Mas o que eu quero falar realmente, fechar nessa hora, é para que você possa pensar sobre qual foi o melhor presente que você recebeu. Eu comecei com essa pergunta e agora eu pergunto novamente para você, qual foi o melhor presente que você já recebeu? Jesus foi o meu melhor presente. Ele foi o teu melhor presente que você pode ter ganho na tua história de vida. E agora o que eu faço com esse presente? O que eu faço com esse presente? Eu guardo ou eu posso ampliar isso levando a outras pessoas? Quando nós recebemos algo novo, nós queremos contar para as pessoas, não é isso? Quando você recebe um presente, você quer contar. Se você está entendendo isso que Jesus fez na tua vida, na tua história, você precisa estar contando para os outros. Não podemos nos calar. Não podemos nos acovardar. Precisamos ousar. Em nome de Jesus. Amém? Nos coloquemos de pé. Feche seus olhos, amados. Coloque a mão no seu coração. Seus olhos fechados, mão no coração. O Senhor entrou na sua vida. Jesus é o divisor de águas para a nossa história. Sem Ele nós não estaríamos aqui, não tinha sentido estarmos aqui. Mas agora nós estamos tendo o privilégio de reconhecer isso na nossa vida. Mas que não seja uma mera exposição da palavra e você diz, legal, tal, beleza. Não. Que possa ser algo que possa marcar o teu coração. De você começar a analisar a tua vida sobre aquilo que Ele já tem feito para você.
hoje aqui. Deixa o Espírito Santo visitar o seu coração. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. E faz meu coração arder de novo. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Vem me visitar hoje aqui. Aleluia. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. De novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. E faz meu coração arder de novo. Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Aleluia! Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Aleluia! Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Eu quero ouvir a igreja também. Vai lá, igreja. Faz meu coração arder de novo. Fazendo o quê? Glória a Deus. Algo novo. Aleluia. Seus olhos fechados, Pai, nós queremos ver algo novo. Queremos viver algo, sim. A cada manhã, Senhor Deus, poder perceber o seu cuidado, a sua presença. Perceber, Senhor Deus, que o Senhor tem algo novo para as nossas vidas. Que nós possamos honrar o teu nome, Senhor. Que a nossa vida seja realmente voltada para agradar o teu coração, para honrá-lo. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada um neste tempo. Que haja, Senhor Deus, um despertar nos nossos corações.
Que possamos romper, Pai, com a comodidade, sairmos da zona de conforto, Pai, que muitas vezes nós vamos entrando sem perceber. Que o Teu Espírito Santo possa estar mexendo conosco, movendo os nossos corações, para que possamos fazer aquilo que realmente está no centro do Teu propósito, Pai. Usa as nossas vidas como instrumentos nas Tuas mãos, para que possamos, Pai, ser usados nas Tuas mãos. Nós assim abençoamos, Pai, a Tua igreja nesta hora, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Dia 31,